Ações baratas demais, com boas perspectivas de dividend yield a médio prazo. Quero abordar 3 com vocês e na primeira parte do vídeo a gente vai falar do Banco Bradesco, porque as ações do Bradesco podem ser uma boa aposta no cenário atual. E para fazer essa análise eu vou utilizar também o material de um parceiro aqui do canal, que é o Grupo Minoritários. Então a gente recebe aqui no e-mail uma newsletter com uma análise bem dinâmica e interessante a respeito das ações do banco, mostrando quais são as grandes vantagens, por que ele estaria muito descontado, e eu quero dar uma ênfase maior para o grupo segurador. Vocês vão ver que, com base na qualidade das operações de seguro do banco, as ações do Bradesco poderiam estar sim muito descontadas, e para quem visa o médio e longo prazo, boas perspectivas também de dividendos. Na segunda parte vamos falar sobre a PetroRecôncavo. Então essa aqui é uma solicitação dos membros do canal, porque essa ação ela poderia agregar para uma carteira de dividendos. Já destaco para vocês que nos últimos 12 meses a empresa entregou um yield de 17%, né? Uma empresa que, quando a gente olha aqui para os indicadores de valuation, me parece uma ação relativamente descontada, entregando bons indicadores operacionais. Por fim, nós vamos falar de uma ação que disparou no dia de hoje, né? Então a China busca um desempenho econômico sólido em 2025 com um mega pacote de incentivo à economia e, obviamente, o mercado começa a precificar uma possível melhora nos resultados da Vale a médio e longo prazo. Hoje a ação se valorizou mais de 5%. Nesse vídeo nós vamos trabalhar as vantagens, os riscos e também o valuation da Vale. Será que ela realmente estaria muito descontada nos preços atuais? Aqui nesse canal nós trazemos análises mais consistentes, permitindo que você, através do conhecimento construído, faça melhores escolhas para os seus investimentos a longo prazo, ganhando assim autonomia no mercado financeiro. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça aqui o nosso trabalho, deixe um comentário, isso é importante para nós, e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Bora pro vídeo. Começando pelas ações do Bradesco, percebam que as ações tentaram uma recuperação ao longo do ano de 2024, porém agora no final do ano ela começa mais uma vez em declínio na casa dos R$11, que eu considero um preço interessante. Por quê, pessoal? Porque o banco poucas vezes foi negociado com um desconto tão grande frente ao seu valor patrimonial, né? Então um bom desconto embutido para um banco que já começa a apresentar melhora nos seus resultados. Agora, utilizando a newsletter do Minoritários, vamos abordar alguns aspectos importantes para sua análise do Banco Bradesco, né? Então, primeiro ponto, o que seria factível acreditar numa recuperação por parte do Bradesco? Bom, porque nós temos aqui a terceira marca mais valiosa hoje do Brasil, então um banco que tem uma estrutura bastante robusta, né? Então o próprio Graham já falava a respeito disso, né? Que ações que têm sim uma estrutura financeira sólida, elas têm uma capacidade maior de se recuperar de momentos de crise, né? Que é o que nós vemos pontualmente acontecendo com as ações do Banco Bradesco. E os bancos têm basicamente duas formas de ganhar dinheiro. A primeira delas é com intermediação financeira, então ele capta recursos no mercado e vai emprestar esses recursos a taxas de juros um pouco mais elevadas, ganhando com isso o spread, né? A diferença entre o que ele capta e o que ele empresta. E o segundo ponto é com a receita de serviços prestados. Então isso aqui também é um drive de crescimento de receita para os bancos. No caso do Bradesco, nós temos embutido aqui também uma seguradora. Cabe destacar que é a segunda maior operação de seguros da América Latina, uma operação extremamente rentável que entrega um lucro líquido crescente. Vejam que no terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido só da seguradora foi de 2,4 bilhões de reais, né? Entregando um ROI de 23,7%. Hoje o Bradesco negocia um valor de mercado de 124 bilhões de reais, né? Então nós temos um PL aqui entre 12 e 13 vezes. Então é como se você pagasse 13 vezes para levar a seguradora e toda a estrutura bancária, todas as operações, agências viessem de brinde para você. E vejam que esse é justamente o valuation hoje da Caixa Seguridade, que negocia a 13,4 vezes o lucro do ano de 2024. Então isso mostra como as ações do Banco Bradesco poderiam estar descontadas, considerando principalmente a operação de seguros do banco. Porém, como vocês sabem, com a alta muito rápida da Selic entre os anos de 2020 e 2022, isso trouxe consigo também uma forte alta da inadimplência. E essa inadimplência bateu pesado tanto na carteira do Santander quanto também do Bradesco. E isso acabou pressionando bastante a rentabilidade do banco nos últimos 24 meses. Porém, o banco realizou uma reestruturação na sua carteira de crédito, se tornando um pouco mais diligente na concessão e originação, também buscando maiores garantias, né? Isso vem se desdobrando numa melhora na qualidade da carteira de crédito. A gente vê a inadimplência acima de 90 dias em tendência de queda, e isso mostra o bom trabalho realizado recentemente pelo banco. É importante destacar que o banco vem passando por uma forte
reestruturação implementada pelo novo CEO, o Marcelo Noronha. Então ele reduziu diversos cargos executivos, vem reduzindo gradualmente o número de agências, tudo isso para tornar as operações do banco mais eficientes a longo prazo. Mas é claro que você não vai manobrar um transatlântico do tamanho do Bradesco da noite para o dia. Entretanto, cabe destacar que o Marcelo Noronha já vem entregando uma evolução dos resultados do banco, com o ROI do terceiro trimestre em 12,4% e uma retomada de crescimento também nos lucros do banco. Agora é claro que o ROI do Banco Bradesco continua muito baixo se comparado aos grandes pares, como o Santander, Banco do Brasil e principalmente o Itaú, que vem entregando um ROI superior a 22%. Mas também é importante lembrar que boa parte dessa deterioração dos resultados ela já está precificada no valuation do banco, que vem sendo negociado com 30% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Ou seja, considerando o patrimônio líquido do Bradesco, o valor dele é 167 bilhões de reais, mas hoje ele é negociado em bolsa por 124 bilhões. É lógico que isso se deve à forte retração do ROI e também ao cenário de incerteza macroeconômico que nós estamos vivendo agora. Por fim, o Minoritários traz para nós um conceito importante, que é o ROI ajustado ao P sobre VP. Então a gente sabe que o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, que custa 167 bilhões. Só que a gente não está pagando esse valor no banco, A gente está pagando apenas 124 bilhões, Então um desconto aqui de 30%. E nesse caso, o nosso ROI ajustado frente ao valor que nós estamos realmente pagando no banco é de 11,76, diferente dos 9% que você avalia considerando o patrimônio líquido real do banco. Então existe sim um forte potencial de desconto aqui, principalmente para quem acredita numa potencial recuperação do banco já nos próximos 2 anos. Essa aqui é uma ferramenta de análise exclusiva do canal, também desenvolvida em parceria com o grupo Minoritários, é que a gente tem alguns indicadores interessantes, que é justamente o ROI ajustado ao PVP, que aqui está em 13,1%. Beleza, Machado, mas a ação está barata ou não está? Então, utilizando aqui o Valuation de Graham modificado para estabelecer o valor intrínseco da ação e considerando também os múltiplos históricos, então essa é uma adaptação que a gente fez aqui no canal. Ele mostra que o valor justo do Banco Bradesco seria algo na faixa dos R$ 18,63, então a margem de segurança de 68%, mas esse valor justo ele só vale se o banco de fato recuperar rentabilidade. Por fim, uma ferramenta interessante aqui da nossa plataforma de análise é a ferramenta Insiders, que mostra se o controlador vem comprando ou vendendo ações da própria empresa. E como nós vemos aqui no gráfico do Bradesco, os controladores seguem comprando bastante nos últimos 2 anos. Isso pode sinalizar que o controlador enxerga as ações muito descontadas, e por isso vem aumentando a participação dentro da própria empresa. Isso traz mais uma vez uma boa perspectiva de desconto para o banco. Fazendo um valuation simplificado do Banco Bradesco e projetando os lucros e dividendos para os próximos anos, a gente vai trabalhar com o conceito do Marcelo Noronha de entregar um ROI de 15% aí nos próximos anos. Se ele de fato conseguir entregar esse aumento de rentabilidade aqui, a gente tem um lucro por ação projetado de R$ 2,32. Então quem compra o banco agora, compra um PL projetado de 5,4 vezes, caso o atual CEO entregue esse ganho de rentabilidade. E se ele fizer um payout de pelo menos 50%, nós temos uma perspectiva de R$ 1,16 por ação, o que nos dá um yield de 10% nos preços atuais. Então o Banco Bradesco não é o banco mais redondo no mercado hoje, mas aqui você toma um pouco mais de risco, acreditando numa potencial reestruturação e pode ter um upside interessante, tanto na valorização dos papéis, como também na geração de proventos. Então nada nesse canal é uma recomendação de investimentos, mas eu acredito que quem compra o Banco Bradesco próximo dos R$11 não faz um mau negócio, considerando a capacidade de geração de valor aí a médio e longo prazo. Como vocês puderam ver, o processo de análise do grupo Minoritários é um processo bastante interessante, bem parecido com o que a gente faz aqui no canal, pegando vários pontos e confrontando para entregar uma visão integrada do banco. Se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo de forma gratuita, eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo para você assinar e receber no seu e-mail todas as quartas-feiras um trabalho de qualidade e você não vai pagar nada por isso. Agora vamos falar de uma petroleira que tem surpreendido com altíssimos dividendos. Então a PetroRecôncavo entregou quase 18% de yield nos últimos 12 meses. Hoje a empresa segue cotada a um preço-lucro de 7,7 vezes e um P sobre VP de 1 vez. Lembrando que estamos falando aqui de uma empresa pequena com capacidade de crescimento a longo prazo. Atualmente a empresa trabalha com a margem líquida de 19%, a margem líquida interessante, um ROI de 12,9% e um ROIC de quase 11%. Endividamento bastante controlado,
principalmente diante do cenário atual, porém apresentando uma leve retração da sua rentabilidade. Então o modelo de negócios da PetroRecôncavo é bem parecido com o da Prio e também da Brava Energia, né, antiga 3R Petróleo. Vejam que ela vai comprar poços já utilizados pela Petrobras e vai reestruturar e revitalizar esses poços para continuar extraindo petróleo. E ela consegue fazer isso de maneira bastante interessante, uma vez que ela não tem indicadores operacionais ruins, né? Então mostra que vem fazendo um bom trabalho, apesar de ter uma perspectiva menor de crescimento do que a sua irmã Brava Energia. Aqui nós temos o resultado do terceiro trimestre de 2024, que a gente vai comparar com o terceiro tri de 2023. Veja que nós tivemos um crescimento de 14% na receita líquida, o EBITDA, que é o lucro das operações, cresceu 16%, houve um leve aumento também da margem EBITDA, que mostra uma evolução da eficiência operacional da empresa. O endividamento da companhia está bastante controlado, com apenas 0,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Nós temos um lucro líquido que apresentou um crescimento de 9% com o terceiro trimestre de 2023 e, como nós vimos, uma margem líquida aqui de 18,7%, uma margem bastante sadia, diga-se de passagem. O custo de extração ele vem aumentando aos poucos, né, pessoal? Então o custo de extração lá no terceiro tri de 2023 foi $12,15 e agora no terceiro tri de 2024 batemos em $13,77, o que mostra que os custos têm aumentado aos poucos. Outro ponto importante é que houve uma redução significativa na produção média bruta, né? Saindo de 27.958 barris para 26.372 barris. Mas apesar de eu não gostar tanto desse setor de óleo e gás para o longo prazo, a empresa me parece sim bastante interessante, bem redonda em termos operacionais, está com resultados estáveis, bons indicadores fundamentalistas, então ela tem as características aqui para compor sim uma carteira de investimentos de longo prazo. 2 pontos de atenção aqui que a gente vê uma redução na produtividade da empresa na janela de tempo de 12 meses. O segundo ponto é que é uma empresa que tem repassado bons dividendos, ou seja, uma empresa que paga muitos dividendos, ela tem uma perspectiva um pouco menor de crescimento, mas é o tipo de empresa que pode sim entregar um crescimento interessante, aliado também a um crescimento nos dividendos. Então é uma empresa bastante interessante, vamos continuar acompanhando ela aqui no canal e deixa para mim um comentário para falar o que você acha das ações da PetroRecôncavo. Por fim, vamos falar da Vale, uma empresa que hoje tem entregado um yield de 8%, tem algumas vantagens competitivas de longo prazo. Será que é interessante ter uma empresa assim na carteira de investimentos? Bom, para começo de conversa, a China tem preparado um pacote de 1,4 trilhões de reais para reanimar a economia. E isso imediatamente começa a gerar uma valorização aqui nas ações da Vale, uma vez que atualmente a China representa de 50% a 60% da receita da Vale. Então é realmente um impacto muito relevante. E segundo alguns dados econômicos, a economia chinesa vem desacelerando, né, devido ao envelhecimento da população, aumento dos custos trabalhistas, tensões comerciais com os Estados Unidos, efeitos da pandemia, fraqueza do setor imobiliário, e esse que seja talvez o principal impacto negativo para a Vale, e demanda externa fraca. Então, se você tem o cliente responsável por 50% do seu resultado que está apresentando menor demanda a longo prazo, obviamente isso pode também se traduzir em menores lucros. Entretanto, como eu mostrei para vocês, a China vem adotando algumas medidas buscando um desempenho econômico sólido em 2025, né? Buscando reaquecer a sua economia. Caso essas medidas sejam bem implementadas, nós poderemos ter uma forte retomada de demanda por minério de ferro aqui para a Vale, impactada principalmente pelo setor imobiliário chinês. Beleza, Machado, mas o que faria da Vale um jogador caro para a carteira de investimentos de longo prazo? Como vocês sabem, ela opera a mina de Carajás, e nessa mina nós temos um minério com concentração muito superior, né? Mais de 65% de pureza na concentração de ferro, e aqui ela tem um custo de extração muito mais baixo para produzir esse minério, ou seja, ela consegue produzir algo com maior qualidade tendo menor custo para isso. Então é uma vantagem competitiva e replicável no mercado de minério de ferro global. E essa é uma vantagem que tende a ser melhorada a médio prazo. Vejam que recentemente, no dia 3 de dezembro, ela informou via fato relevante uma atualização de projeções, onde ela fala que o teor de ferro ele vai aumentando ao longo dos anos até o ano de 2030, ou seja, maior qualidade ainda para os produtos da Vale, e em contrapartida nós temos uma queda no seu custo de produção, tanto do minério de ferro quanto o cobre e também o níquel, que são minerais importantes para o próximo século, né? Então, enquanto produz algo de maior qualidade, o custo de produção vai se reduzindo, e isso mostra ganho de eficiência nas operações da Vale já no médio prazo. Agora, será que a Vale estaria muito descontada nos preços atuais? Bom, vamos trazer projeção de duas casas diferentes. A primeira delas nós temos a XP, com recomendação neutra para as ações da Vale, ou seja, nem comprar e nem vender, com preço-alvo na casa dos R$ 66, um potencial de 10%,
com base no preço de tela do dia de hoje, de R$ 59,00. Em contrapartida, nós temos uma análise de resultados realizada pela Genial Investimentos que aponta que o custo caixa deverá continuar caindo nos próximos anos, com aumento de eficiência e mesmo assim a ação estaria muito descontada nos preços atuais. O preço-alvo apontado pela Genial é de R$ 78,50, um potencial de upside de 28,3%. Então a Vale me parece ser um jogador interessante para a carteira de investimentos de longo prazo, mas o meu conselho é que para quem está começando agora, dá uma prioridade maior para setores perenes, bancos, elétricas, seguradoras. A Vale ela vai acabar dependendo um pouco da performance da economia chinesa e por isso ela deve entregar uma volatilidade maior para sua carteira, mas é o tipo de ação que você compra com oportunismo, né? O mercado bater demais na cotação, vale a pena ir montando posição devagar, lembrando que a gente nunca sabe o fundo do poço. Agora faltam apenas 17 inscritos para a gente bater a nossa meta do ano de 2024, os 20 mil inscritos aqui no canal. Peço que você deixe a sua inscrição aqui e venha acompanhar o nosso conteúdo diariamente. Tenho certeza que nós vamos agregar bastante valor para a sua tomada de decisão e construção patrimonial a longo prazo. Se você quiser também ter acesso a uma plataforma mais especializada, também um acompanhamento, quase uma mentoria no grupo do WhatsApp, considere assinar esse canal por apenas R$ 4,99. Eu tenho certeza que vai evitar que você cometa grandes erros com seu patrimônio. Fica aí o convite para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.